Oi, gente. Vou falar um pouquinho da cirurgia que eu fiz. Bem rápido, uma coisa bem simples, assim, tá? Não vou entrar em muitos detalhes técnicos, não, mesmo porque eu nem entendo muito. Vou contar só a minha experiência, tá? Estou aqui deitada, porque estou em repouso. Eu fiz a miomectomia, que é a retirada dos miomas, né? Então, eu vou contar um pouco para vocês sobre como foi minha cirurgia e como está sendo o meu pós-operatório. Eu fiz minha cirurgia no dia 9/6, foi na segunda-feira passada. Então, hoje eu tenho 9 dias de operada. A cirurgia em si foi super tranquilo. A anestesia que eu tomei foi a sedação e depois a RAC. Só que quando eu tomei a sedação eu não vi mais nada, então eu não senti a RAC. Não tenho dor de pós-RAC, nem sei nem onde foi aplicado, não sinto nada. A cirurgia durou em torno de 1h30, depois eu fiquei 2 horas e meia, que é a recuperação da anestesia, né, para poder voltar, para poder ter os movimentos, acordar, enfim. Eu acordei, né, após a cirurgia e fui levada para o quarto, onde eu fiquei internada de um dia para o outro só. Eu passei um dia internada, quando foi no outro de manhã, eu tive alta. Não tive nada assim de pós-cirurgia, não senti enjoo, não senti tontura, não senti nada, nada, nada no hospital. E aí eu vim para casa também super de boa, vim andando assim, né, de carro, né, mas não tive dificuldade de entrar no carro, não tive dificuldade de sair do carro. Cheguei em casa andando encurvada, lógico, né, porque não dá pra gente esticar a barriga, mas até que foi tranquilo. Mas eu acho que ainda estava um pouquinho do efeito, né, da anestesia no corpo, e também estava medicada, porque você fica no hospital, você fica tomando remédio o dia inteiro, a noite inteira. Então, para vocês terem uma ideia, foi super tranquilo que eu cheguei em casa e já fui tomar banho. Tomei banho sozinha, tranquila, encurvada, mas tomei banho, foi tudo tranquilo. Só que aí eu inventei de deitar para poder descansar um pouquinho e acabei pegando no sono. Isso era por volta das 11 horas que eu cheguei em casa. Quando eu levantei, que já eram umas 5 horas da tarde, eu levantei para poder jantar, né, comer alguma coisa. E eu achando que eu estava boa, né? Porque até então eu tinha chegado boa do hospital. Eu fui, levantei com tudo e fui caminhando até a minha cozinha. No meio do caminho eu voltei porque eu senti uma tontura, as vistas já começou a fechar, ou seja, minha pressão já estava caindo. E eu já estava quase desmaiando. Mas beleza, aí eu comi, né? Fiz minha refeição, tudo. E aí passou esse mal-estar que eu tive. E aí eu fui ver que realmente não estava tão boa assim, né? Que eu deveria ter sentado primeiro, conforme as orientações que foi me passado no hospital. Sentado primeiro, para depois levantar, para não ter essas quedas de pressão. Mas enfim, já foi, passou. A primeira semana foi super tranquilo. Eu não senti nada. Nada mesmo, gente. O único incômodo é que, tipo assim, você não consegue ficar sentado muito tempo, porque a sua barriga tá enorme, desse tamanho, muito grande, muito gases. O que incomoda é os gases, o que dá dor é os gases. Então, tipo assim, você não consegue ficar muito sentada por conta da barriga que tá muito inchada, incomoda, então você tem que ficar mais deitada. Você não consegue andar muito porque, tipo assim, tá recente, você tem medo de forçar. E também porque você anda muito encurvado e muito devagarinho. Mas mesmo assim, na primeira semana, eu procurei andar pelo menos da cama para o banheiro para tomar banho, da cama para a cozinha para
para comer alguma coisa, porque assim, o caminhar ajuda também os gases, a eliminar os gases, né? E ajuda também ao seu intestino voltar a funcionar. Porque assim, eu não fiz cocô. Na verdade, eu sou muito ressecada. No segundo dia que eu estava em casa, eu tive vontade de fazer, de evacuar. E foi uma dor insuportável, porque tinha 2 dias de operado. Dá um medo enorme de estourar, de abrir. Eu não tive pontos, tá? Eu não tomei ponto. No meu caso, foi aquela cirurgia aberta, né? Barriga aberta, porém foi colada, né? Aquele sistema que é colado, não é de ponto. Só que assim, dá uma sensação que vai abrir tudo quando você vai fazer força. E é horrível fazer o seu primeiro cocô. Lembrando que o médico passa Luftal para tomar e passa também o laxante. Só que eu fiquei com medo de tomar o laxante, porque quando eu tomo laxante vem aquela cólica forte e depois eu consigo fazer. Só que eu tava com medo da cólica vir, então eu não tomei e acabou vindo à vontade naturalmente. E aí foi o pior porque eu tive que fazer um pouco de força e a sensação que vai estourar tudo, que vai abrir tudo, é horrível. Mas enfim, consegui. E aí, fora isso, eu não tive dor mais de nada, porque até então também eu estava medicada, tomando os meus remédios tudo certinho. E a primeira semana foi muito tranquila. Só que assim, eu fiquei com mais prisão de ventre, me deu mais gases, e eu não consegui fazer mais evacuar, não consegui mais. Eu fiquei tipo uns 5 dias sem fazer, sem conseguir fazer. Então, assim, a minha barriga inchou muito, deu muito mais gases, começou a criar aquele incômodo, aquela dorzinha de gases, sabe? E isso incomoda muito. E aí eu comecei a tomar os laxantes, né, que a médica passou. Porém, assim, não estava fazendo efeito nenhum. E aí eu comecei a mudar a alimentação, comecei a comer mais fibras, mamão, essas coisas que soltam o intestino, e não estava soltando, só que aí estava piorando, né, porque tipo, eu estava forçando, tomando coisas para forçar o intestino, e não tava, o intestino não estava funcionando, então estava piorando a situação. E aí foi que eu comecei a sentir dores, na segunda semana, tá, que é essa semana aqui. Eu senti umas dores que, na verdade, eu nem sei se foi os gases. Umas dores meio horríveis, assim, que eu não sabia distinguir se era cólica ou se era dor da cirurgia. Eu não consegui dormir à noite de dor. E aí o médico passou dipirona para mim, só que o dipirona é muito fraquinho. Só fazia efeito na hora, daqui uns, sei lá. A impressão é que daqui 5 minutos acabava o efeito do remédio. Enfim, como a minha menstruação, eu operei dia 9, minha menstruação estava para descer dia 12. Eu achei que podia ser cólica por conta da menstruação. E aí eu tomei um Buscopan e foi o que me ajudou, parou a dor naquela noite. E eu tive sangramentos, inclusive até hoje eu tô tendo sangramento. O médico disse que seria normal, mas que não poderia ser em excesso, né? Então o meu só sai mesmo nos primeiros dias que começou, tipo, escorria um pouco quando eu fazia xixi, aí eu levantava, eu sentia aquela coisa escorrendo, sabe? Mas não era nada que, nossa, parecia aquele primeiro dia de menstruação. E aí desde então, eu tô até hoje sangrando, mas assim, só sai quando eu passo papel, sai uma quantidade até que boa, assim, mas não, eu tô usando absorvente, mas assim, suja muito pouco o absorvente. É praticamente quase nada, é mais quando você passa mesmo o papel, vai se limpar, ou eu percebo também que sai quando eu vou fazer o xixi. Quando eu olho assim no vaso, aí saiu tipo alguma coisa assim, sabe? Que fica assim um pouco, uma quantidade boa assim, que saiu junto com o xixi.
E aí, eu tive também na segunda semana essas dores, e depois dessas dores minha barriga ficou muito dolorida. Assim, muito sensível, eu falo assim. Parece ser no corte da cirurgia, mas não é. É acima do corte, que até o elástico da calcinha incomoda, sabe? E é uma dor ardida, fica ardendo. E aí, até de você passar a mão assim, dói. E aí eu comecei a sentir essas dores, né? A barriga ficou bem sensível. Continuei tendo um pouquinho dessas dores de cólica. Mas assim, é só em alguns momentos. E hoje, no meu nono dia, eu tô começando a andar um pouco melhor, devagar, mas assim, já não ando mais tão encurvada. Eu tô procurando fazer mais repouso, ficar mais deitada, porque eu sinto que quando eu caminho muito, me dá dor. Ontem eu inventei de lavar o cabelo, porque eu já estava mais de uma semana sem lavar, por conta da cirurgia, né? Por não fazer esforço, enfim, fiquei com muito medo de pegar gripe, porque aqui em São Paulo tava muito frio, temperatura tipo de 10, 9 graus, então tava muito frio. Eu fiquei com medo de pegar gripe, porque se eu pegasse gripe eu ia espirrar, eu ia tossir, imagina. Nossa, não quero nem imaginar. Então eu deixei para lavar meu cabelo no 8º dia. Só que assim, depois que eu tomei banho, que eu lavei o cabelo, tomei todo cuidado, fiz tudo devagarinho. Só que assim, eu senti que eu fiz um grande esforço, como se eu tivesse feito um grande esforço. Porque o pós-banho eu senti que eu fiquei com dor nas costas, porque eu estava encurvada. Durante o banho, lavando o cabelo, eu senti que eu estava forçando muito a minha barriga. E outra coisa, com essa cirurgia eu percebi que tudo que a gente faz, a gente força a barriga, tá? Tudo. Então, assim, é bom e muito importante fazer o repouso, não abusar, porque tudo força a barriga. Então, um simples, para vocês terem uma ideia, eu peguei shampoo e tentei espremer e eu não consegui, porque quando eu ia espremer, eu fazia muita força com a barriga, então eu sentia puxar. Então, eu pedi para minha irmã me ajudar e colocar na minha mão o shampoo para eu poder lavar o cabelo, porque eu não estava conseguindo. Para mim era uma força muito enorme. Outras coisas com peso, não pode. Uma simples caixinha de leite que eu peguei, para mim foi um sufoco, porque eu também senti que eu forçava a barriga para poder pegar aquela caixinha de leite. Então são coisas que no dia a dia a gente não percebe. Pra gente é muito. O que é uma caixinha de leite? 1 litro de leite? Nada. Só que quando a gente está operada, a gente sente que força. E a gente sente o quanto é importante fazer o repouso, porque qualquer descuido pode ser um descuido grande, entendeu? Pode ter uma complicação grande, então é melhor evitar. Voltando falando de como eu estou hoje, no meu nono dia de cirurgia, até que eu estou bem. A única coisa é que, tipo assim, incomoda ainda para ficar sentada. A sensação que eu tenho quando eu fico sentada é que dobra exatamente em cima da cicatriz. E não é porque sua barriga tá inchada. E aí incomoda. Então, assim, eu procuro ficar deitada o maior tempo que eu consigo. O meu sentada é inclinada, da forma que eu estou agora, que eu acho que não dá para ver muito. Mas eu estou inclinada, ó, minha barriga tá bem inchada ainda. Essa é a posição do sentar mais confortável. Porém, dá dor nas costas, né? Então aí daqui a pouco eu escorrego na cama e deito. Mas tá mais tranquilo. Assim, é que assim, cada dia é um dia, cada semana é uma semana. Vamos ver como que eu vou estar a próxima semana.
Mas de uma semana para outra eu acredito que eu melhorei bastante em questão de encurvar o corpo. Aliás, não estar tão encurvada. Isso ajuda porque ajuda você a caminhar, né? Porque é ruim para levantar quando você está encurvada, é ruim para levantar, é ruim para sentar, você não tem posição, é horrível. Então, conforme vai passando os dias e você consegue esticar o corpo, fica melhor para fazer as coisas. Fazer as coisas que eu falo é tipo assim: levantar, sentar, ir no banheiro, essas coisas. Nada mais, viu, meninas? Ah, uma outra coisa que eu esqueci de falar. O meu mioma eu tenho desde 20 anos, hoje eu tenho 40. Ele nunca crescia. Ele tinha um tamanho lá, sei lá, de 1 centímetro, dois, nem sei, que ficava só nisso. E aí, quando foi o ano passado, em 2024, eu fiz meus exames de rotina. Ele tinha aumentado um pouquinho, estava 5 centímetros. E no começo do ano, aliás, no ano de 2023, ele estava 5 centímetros. Começo de 2024, ele estava 5 centímetros. E quando foi mais para o final de 2024, ele cresceu 1 centímetro, ficou 6 centímetros. E aí o médico falou: não, você precisa operar porque ele está empurrando o seu endométrio. E aí, para quem não sabe, o endométrio é onde fica o bebê quando a gente engravida. E ele empurrando, você vai ter dificuldade para engravidar. Ele era intramural, tá? E aí eu não pensei duas vezes. Primeiro eu passei em um médico que ele falou assim para mim que eu podia fazer um tratamento, induzir a menopausa, para ver se ia diminuir, para não precisar operar. Só que assim, gente, desculpa o barulho, é porque aqui tá passando um ônibus. Eu não quis fazer, porque eu falei, eu não vou fazer um tratamento que eu não sei se vai dar certo, e depois eu vou ter que operar de novo, eu ia sentir um monte de sintomas de menopausa que eu não tava afim de sentir, entendeu? Aí eu falei, não, vou operar. Aí eu fiz todos os meus exames, corri atrás, passei com outro médico, o médico falou, não, tem que operar. É melhor operar porque tá crescendo, então vamos operar. Tanto é que no dia da cirurgia ele já estava em 7 centímetros. Isso coisa de tipo 2 meses, de diferença de 2 meses de um para o outro. Ele cresceu mais 1 centímetro. Agora imagine se eu deixasse para fazer esse tratamento, para ver se ia dar certo. Então, assim, não quis. Eu quis logo fazer a operação. E, meninas, é isso. No começo eu fiquei com medo, porque a primeira médica me colocou em pânico, né? Falou em pânico assim, né? Que na verdade há a possibilidade, né? Do risco da gente perder o útero na hora da cirurgia, por sangrar, enfim. Há esse risco, tá? Então, assim, a princípio a gente fica com medo disso, porque eu tenho vontade de ser mãe. Apesar da idade, eu ainda tenho vontade. Mas isso também é Deus que sabe, né? E aí eu fiquei com medo, né? E por mais que eu não quisesse, também é muito ruim você falar arranca tudo, né? Eu não queria fazer isso. Eu não queria ter, ter que eu tomar essa decisão. Tipo, de falar, não, não quero, arranca tudo, não. Aí eu fui em outro médico, ela me explicou os riscos que eu tinha, mas que ela falou que também poderia ser uma cirurgia de sucesso, como foi, graças a Deus. Então eu operei, não perdi meu útero, tá aqui, graças a Deus, para honra e glória do Senhor. Agora é entregar na mão dele, né? Porque só ele sabe se eu vou ser mãe ou não, mas pelo menos eu não perdi o que ele mesmo me deu.